Fala galera do YouTube, se você não me conhece, meu nome é Wallace Camargo, hoje atuo como Data Engineer, famoso engenheiro de dados, sou careca, estou utilizando um óculos preto, um fone de ouvido preto que cobre minha cabeça e tampa minhas orelhas, uma camisa azul escuro, sentado numa cadeira gamer preta, no fundo do vídeo tem uma parede branca e uma porta de madeira que está fechada. E na apresentação de hoje nós vamos falar sobre o Trino. E o que é o Trino? O Trino é esse coelhinho aqui. Então, antes de falar especificamente deste projeto em questão, vamos à página oficial do Trino. Então, aqui na página do Trino, antes de começar, eu recomendo que você, se tiver interesse, se você gostar dessa apresentação e quiser estudar o Trino, entre na comunidade do Slack e também outra coisa, venha aqui no GitHub e dê uma estrela no GitHub, para a gente poder contribuir com projetos open source que são bons, assim como o Trino, ferramentas top, open source. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer como consumidor das ferramentas é vir aqui no GitHub e dar uma estrela. Beleza? Então, o que é o Trino, se você nunca ouviu falar no Trino? Trino é uma engine de queries, que faz consulta extremamente rápida, como diz aqui, ridiculamente rápido. Ele pode fazer queries distribuídas para Big Data e vai te ajudar a explorar o universo de dados que você tem na sua empresa. Então, quais são as empresas que utilizam o Trino? AWS, Netflix, Nielsen, Salesforce, Red Hat, LinkedIn, Lyft. Então, só empresa pequena, E por que o Trino? O Trino é rápido, escalável, simples, faz query federada. Então, esse tópico aqui da documentação, da página oficial, é o que nós vamos utilizar neste vídeo aqui, certo? Então, ele é open source, confiável, roda onde quiser, versátil. Use cases. Você faz análise de dados interativa, enfim, tem um monte de coisa aí. Então, aqui ele diz que se você quiser entrar no Slack, então recomendo, se você tiver interesse, entre lá no Slack para poder tirar dúvidas e aprender com os desenvolvedores, com os committers do projeto. Beleza? Aqui tem a documentação do Trino, que foi exatamente onde eu aprendi a fazer as conexões com aquelas fontes que estão ali no vídeo, que é o Postgres, o S3 e o SQL Server. No caso do S3, eu estou utilizando o Mini.io para fazer uma simulação, mas uso o mesmo protocolo, tá? Então, falado aqui sobre a documentação, aqui é o Trino aberto, ele está rodando on-premise aqui na minha máquina, localhost, dentro de um Docker, tá? Então, eu vou agora voltar aqui para o projeto e vamos detalhar sobre o projeto deste vídeo. Então, qual é o objetivo do que nós vamos ver hoje aqui? Tá? Hoje nós vamos ver o Trino conectando no S3. Tá? No caso, eu estou utilizando o Mini.io, mas é o mesmo protocolo. Vou conectar no Postgres e vou conectar ao SQL Server, tudo através do próprio Trino, e fazer um select no S3, fazendo um join com Postgres, fazendo um join com SQL Server. Então, isso é o princípio lá, como nós vimos na página oficial, de uma consulta federada. Então, com o Trino, eu vou conectar em 3 fontes diferentes e vou fazer um join com uma única query. Então, num projeto tradicional, a gente teria que pegar o dado, movimentar do Amazon para outro lugar, do Postgres para outro lugar, do SQL Server para outro lugar. E nesse lugar, a gente teria que ter acesso a esses dados e fazer uma query com esse ambiente, tá? Os dados teriam que estar no mesmo ambiente para a gente conseguir juntar. Com o Trino, você consegue federar a consulta, ou seja, você consegue, a partir do Trino, conectar nas 3 fontes e juntar sem precisar internalizar o dado. Então, você externamente, uma consulta externa, você consegue fazer isso. Beleza? Então, é isso que nós vamos ver, tá? Nesse vídeo. Então, aqui eu vou simular como se uma das fontes fosse o cadastro do cliente, depois o produto que esse cliente comprou e depois eu tenho uma outra fonte de dados que vai ser as reclamações desse cliente. Então, é como se eu tivesse uma área de negócio que precisa saber o que esse cliente compra e o que esse cliente reclama. Então, eu vou juntar tudo isso, tá? Como se fosse aqui a área de pós-venda
com a área de vendas e fazer uma única query federada. Tá? Lembrando que tudo isso são dados fake, dados fictícios, e qualquer coincidência com a realidade é meramente ilustrativa, certo? Bom, então agora vamos ao hands-on, ou seja, o mão na massa. Então a primeira coisa que eu vou fazer para seguir uma ordem lógica aqui, né? Eu vou criar a tabela que vai ser o registro do cliente, tá? Então o registro do cliente vai ser no SQL Server. Então vamos criar lá no SQL Server a tabela. Opa, eu já tinha aqui colado, vou abrir aqui o SQL Server, vim aqui no banco chamado YouTube. Deixa eu fechar e fazer de novo, né? Vim aqui no banco chamado YouTube, botão direito e F3. Então eu vou copiar, vou criar, vou inserir 3 linhas e vou fazer uma consulta. Então beleza, temos aqui, né, a consulta que vai ter os dados do SQL Server. Agora vamos deixa eu ver aqui onde é que está aqui. Então vamos para o Hive agora, né? No caso vai ser o S3. Então eu vou abrir aqui o Mini.io, callhost 9000, callhost 9000, e vamos observar a tabela sendo criada aqui no Mini.io, tá? Então vai ser Chapolin, Chapolin, beleza. Então conectei aqui no meu Data Lake, no meu Lake House, né? Então aqui na camada Gold, eu vou criar aqui uma tabela Gold aqui direto, tá? Então vamos lá, vamos criar lá pelo TheBeaver. Então para conectar no Hive eu vou precisar utilizar aqui o Trino, né? O próprio Trino para isso. Então OpenSQL, venho aqui, crio a tabela. E depois de criar a tabela, nós vamos ver se ela aparece aqui no nosso lake. Vamos ver. Então já está aqui, ó, Customer Purchase. Vamos inserir dados nessa tabela e vamos fazer um select. Então está demorando aqui porque a minha máquina não é lá essas coisas, né? Então tem demorado bastante. Eu estou tendo até que pausar o vídeo para ele poder conseguir fazer esse insert. Então beleza, ele inseriu 4 linhas e vamos consultar. E está aqui, né? Temos aqui agora as compras feitas pelo cliente, né? Então tem o Purchase ID, qual foi o cliente que comprou, o produto que ele comprou e a data. Beleza? E por último, nós vamos agora ao Postgres e vamos ver as reclamações que esses clientes fizeram. Então vamos aqui ao Postgres. Onde está o Postgres? Está aqui. Então eu vou criar diretamente aqui nesse Adventure Works mesmo, tá? New script. Colei. Pronto, criou. Inseriu. E agora vamos consultar, né? Acho que eu já tenho até a consulta aqui. Não, não tem. Ok, depois eu vou deixar as consultas também, só para facilitar. Então, select asterisco from Adventure Works. Mas tem que ter o Adventure Works ali só para public. Ponto. Deixa eu tirar essa aspas aqui. Não funciona.
Então, eu vou deixar só o public, vamos ver se vai rolar. Pronto. Então, beleza, já tem uma consulta aqui também no Postgres, tá? Então, aqui eu tenho o ID da reclamação, o ID da compra, o ID do cliente, a descrição da reclamação e a data da reclamação. E agora, por último, eu quero fazer uma consulta com o Trino e juntar tudo isso. Agora, nós vamos criar a consulta final do Trino que vai juntar as três fontes. Então, o Trino, só para contextualizar, eu tenho uma conexão do Postgres, então aqui ó, do Trino, eu consigo ler todo o meu Postgres. Então, meu Postgres está aqui, ó, Adventure Works, com esses esquemas. Então, aqui do Trino, ó, exatamente igual, tá? Do SQL Server a mesma coisa e do S3 a mesma coisa. Então, eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui também. E vou criar agora uma consulta no Trino. Então, eu vou pegar aqui a consulta que já está pronta. Então, agora vem a parte mais interessante, mais legal do vídeo para a gente finalizar com chave de ouro. Então, eu estou lendo o Postgres, fazendo um left join com SQL Server e fazendo um left join com o S3, né? No caso, que é o Hive aqui, que está conectado no banco de dados Mini.io, que é o banco de dados não, Data Lake, né? Ou Lakehouse, Mini.io, que no caso aqui está simulando o S3 da Amazon, tá? Então, cada consultinha que você faz também no Trino, ele vai guardando aqui, né? Ele tem um histórico. Deixa eu dar um refresh aqui. Então, por exemplo, vou fazer uma consultinha aqui num banquinho qualquer aqui. Não, deixa eu ver uma tabelinha menor, só para não... Ó, Department. Quando eu der um View Data aqui, o Trino lá, a UI dele já vai acusar ali que tem, ó, tá vendo? Finalizou uma query. Então, a gente ainda consegue ver o que está rodando, o que está na fila, o que foi finalizado. Ó, várias queries aqui foram finalizadas. Então, você ainda consegue monitorar o que está acontecendo através da UI do Trino. Beleza? Então, vou fechar isso aqui, vou fechar isso aqui. E, por último, vamos agora à nossa query final. Então, se eu executar isso, né, ele está juntando as três fontes. Então, Ctrl Enter e vamos ver se o Trino realmente vai conectar nas três fontes, como diz aqui no início do vídeo, né? Tá aqui o... Opa, já tinha um preview aqui. Aqui nesse preview, diz que o Trino vai se conectar nas três e vai juntar as três. Então, vamos ver se o que eu estou falando é verdade. Então, tá aí. O Trino foi capaz de se conectar ao SQL Server, ao S3 e ao Postgres. E, no final, exibir aqui uma query com o resultado das três fontes de forma externa, né? Então, os dados estão lá no Postgres, no SQL Server, no S3. Ele juntou tudo e exibiu o resultado, sem precisar que a gente movimente dados de um lugar para o outro. Então, isso é uma grande vantagem de se utilizar o Trino. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí, fazendo uma crítica, um elogio, uma sugestão de vídeo. E muito obrigado, até o próximo. Valeu, fui!